Goiás prepara a lista de 7 reforços alvos para a temporada de 2022, disputando a Série A do Brasileirão. No vídeo de hoje, irei trazer aqui um pouco dessa notícia, praticamente exclusiva dentro do Goiás Esporte Clube, quais atletas que podem estar nessa lista de jogadores pretendidos pelo clube para a próxima temporada. Além disso, irei fazer aqui uma comparação com alguns jogadores que o Goiás já manifestou interesse ainda nessa temporada de 2021 e que podem reforçar o time esmeraldino no próximo ano. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a cada vez mais um número maior de esmeraldinos. Eu irei esclarecer um pouco a respeito dessa informação que foi divulgada primeiramente lá na página do Instagram do Imprensa Verde, até mesmo agradecer a galera aí pelo trabalho, pela informação também dentro do Goiás Esporte Clube, que garantiu que além de 3 técnicos que o Goiás trabalha aí, com nome de peso para a próxima temporada, caso o Verdão suba para a Série A, tem aí uma lista com 7 reforços alvos para a temporada de 2022, isso se tratando de Série A, jogando a primeira divisão nacional, e que sendo desses jogadores, 4 deles já estão atuando na primeira divisão nacional, já nesse Brasileirão de 2021. Dessa forma, no vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Não temos informações nenhuma a respeito desses nomes, mas alguns atletas que o Goiás já vem buscando algumas temporadas, alguns meses, e que podem sim, com toda certeza, reforçar o Verdão já nesse ano de 2022. Vamos torcer para o time esmeraldino garantir o seu acesso para a primeira divisão, muito importante, tanto para o torcedor, que já está um pouco abatido com esses últimos anos do Goiás, mas ainda não deixa de apoiar, presença maciça e apoio para o time que vive essa fase inconstante, mas já tem 2 pontos de vantagem em relação ao CRB, que é o primeiro time fora do G4, então vamos continuar aí torcendo, apoiando para o Goiás confirmar o seu acesso nesses últimos 6 jogos, já começando agora contra a Ponte Preta. Como não sabemos nem as posições dos atletas aí pretendidos pela diretoria do Goiás, fiz aí mais ou menos uma intercalação, coloquei 2 jogadores de velocidade, além de um lateral direito, outro lateral esquerdo, um zagueiro e também um meio campista. Irei começar com ele, o meio de campo Shailon, jogador que já foi aí especulado no Goiás diversas vezes antes do jogador ficar aí praticamente sem atuar nos últimos jogos pelo Tricolor Paulista. Ele que teve uma ótima passagem pelo Verdão aqui na temporada passada no Campeonato Brasileiro, foram 26 jogos com um gol marcado e 5 assistências, encaixou muito bem dentro do elenco do Glauber Ramos para aquela temporada. Então o Goiás ficou interessado na sua contratação, inclusive no começo do ano dessa temporada de 2020-21. Fez proposta oficial pelo Shailon de compra, acabou que o São Paulo recusou essa oferta, deu uma resposta oficial para o Goiás, que tentou também a sua contratação por empréstimo. Entretanto, a estratégia no momento é outra. Muitos torcedores queriam que o Shailon realmente já viesse para o Goiás nessa Série B. Entretanto, seu contrato com o São Paulo já se encerra agora no começo do mês de janeiro, mais ou menos lá para o dia 17. Então o Goiás já tenta aí traçar um plano para contratar o jogador de graça. O São Paulo, que não queria emprestar ele envolvendo nenhum valor, acaba que vai perder o jogador no final do seu contrato sem ser muito utilizado. Então eu acho que assim, desses nomes da lista de hoje, acho que o mais garantido que eu posso dizer é o Shailon. Eu acho que sim, se o Goiás subir para a Série A, a chance do Shailon defender o time esmeraldino é enorme. Isso porque já tem o apoio de todos dentro do clube, da diretoria, a comissão técnica também permanente. Acho que um jogador que cairia muito bem também no planejamento inicial para a Série A. Nesse ano lá pelo São Paulo, ele só entrou em campo 9 vezes. O último jogo dele foi contra o Atlético Goianiense, que ele entrou lá no Morumbi, apenas 1 minuto de jogo, que foi no dia 19 de setembro, já tem praticamente aí, um mês que ele não entra em campo. Depois é um jogador que sempre fica no banco de reservas, Então é interessante isso. Praticamente em todos os jogos do São Paulo ele fica no banco, acaba que não está recebendo aí muitas chances dentro do elenco do Tricolor Paulista. Quero saber sua opinião a respeito aí do Shailon, se seria um bom nome para o Goiás na próxima temporada, ele que já teve aí uma passagem pelo Verdão aqui no ano passado. Mais um jogador da lista, agora indo para a lateral direita, o Mateuzinho, jogador do Flamengo, e eu até já explico aqui por que de uma provável, por que não, uma possível contratação para o Goiás do ano que vem. Se você lembra bem, no começo da temporada, Goiás e Flamengo firmaram uma parceria aí envolvendo troca de jogadores. Entretanto, vários nomes foram especulados, o próprio Mateuzinho, que foi
especulado dentro do time do Goiás, outros atacantes também, mas acabou que não houve negociação no time profissional, apenas nas categorias de base. Então acredito que sim, pode sim envolver para 2022 o Goiás disputando a Série A. Obviamente o Flamengo quer aí, né, que seus jogadores disputem o primeiro nível, o primeiro escalão, né, do futebol brasileiro. O Mateuzinho, por que não, pode sim ser um reforço. Mas com toda certeza é muito difícil, né? É um jogador que em alguns jogos pelo Flamengo, principalmente, né, no time reserva, vem sendo titular absoluto da posição, mas dentro do time titular ainda não. Um jogador que foi especulado aqui pelo Goiás, nesse ano de 2021 fez 48 jogos pelo Flamengo e deu aí 7 assistências. O seu último jogo, inclusive, foi na última derrota aí pro Flamengo, do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Ele jogou 13 minutos, anteriormente a isso contra o Fluminense, foi titular da posição, atuando aí 90 minutos. Essa seria mais uma contratação aí por empréstimo, às vezes o Goiás pagando algum valor também, quem sabe, com toda certeza. É muito difícil essa negociação, eu acredito mais em algum outro tipo de jogador da base sendo negociado com o Goiás, mas seria assim já uma hipótese, pode sim o Flamengo emprestar alguns atletas aqui para o Verdão em 2022. Quero saber a sua opinião sobre quais deles seriam aí importantes dentro desse elenco. Mais um jogador da lista, esse que inclusive já chegou, né, a ser anunciado como jogador do Goiás para 2021, mas acabou que não deu certo, né? O atacante Fernandão, jogador de 34 anos de idade, que infelizmente estendeu o seu contrato, a sua multa do exame antidoping lá na temporada passada, ainda defendendo a equipe do Goiás. CBF estendeu esse prazo para 16 meses. O Goiás pensou que seria aí mais ou menos um ano, né? Já se encerrando agora no mês de novembro. Infelizmente o jogador só irá ficar disponível mais ou menos lá para o mês de abril, maio, vamos ver ao certo, né? Uma decisão que para mim é errada da CBF. Obviamente o Fernandão primeiro, né, cometeu o primeiro erro, que foi usar essa substância aí irregular para emagrecimento. Entretanto, né, o jogador tem 34 anos de idade, já ficou um ano parado, inclusive não tinha interesse de retornar à sua carreira, só começou a treinar de novo, mais ou menos já tem uns 6 meses, foi especulado no Botafogo. Aí quando foi anunciado pelo Goiás, CBF estende aí o seu prazo, realmente seria útil nesses últimos 4 jogos do Goiás na Série B, mas infelizmente, né, não foi concretizado. Agora o jogador irá ficar disponível para 2022, mais ou menos dentro do período que volta o Campeonato Brasileiro, que é mais ou menos ali em maio, no máximo, né, no final de maio, às vezes já até mesmo começa no final de abril. Vamos ver o calendário para 2022, mas eu acho que se tratando tanto de Série A quanto de Série B, seria um reforço excelente para o Goiás Esporte Clube. Isso porque, né, no ano passado aqui pelo Verdão, com todos os problemas do time, um time muito limitado, ele disputou aí 24 jogos e marcou 10 gols só no Campeonato Brasileiro. Anteriormente a isso, ainda em 2020, tinha marcado 3 gols em 15 jogos pelo Bahia, jogador que passou muitos anos lá no Fenerbahçe da Turquia, maior clube turco, né, um dos ídolos da história recente da equipe lá de Istambul. Além disso, tem passagens pelo Al-Wehda, da Arábia Saudita. Aqui no Brasil se destacou muito pelo próprio Bahia, em 2013, também rodou pelo Atlético Paranaense, o Palmeiras, o Paysandu, o Macaé e o Flamengo. Ele é revelado nas categorias de base do América lá do Rio de Janeiro. É um jogador muito interessante, se identificou bastante também com o time do Goiás, o nome já ajuda, né? Lembrei bastante o eterno Fernandão, mas eu acho que assim, seria sim uma contratação interessante para o Goiás. Na Série A, vamos ver se a diretoria vai apostar nele de novo. Nesse ano ninguém estava esperando nada, o Goiás do nada anunciou o jogador, né? Quem sabe para 2022 também pode haver esse acordo, até mesmo o jogador já treinar, né, dentro da Serrinha. Acho que seria um nome muito bom para o Goiás novamente. Dando sequência aqui na nossa lista, vamos falar de um atacante, né? O Geovânio. Não é um nome que me agrada, acho que a maioria de vocês aqui também não vai curtir muito, mas foi um jogador que foi sim procurado de forma oficial pelo Goiás nesse ano de 2021. Ele que está na Chapecoense, o Goiás fez aí uma sondagem pelo jogador, que queria ele por empréstimo, né, até o final da temporada. Entretanto, a Chapecoense até gostou da hipótese de liberar o jogador, mas não queria ser uma recompensação financeira. Ele tem contrato com a Chape até o final agora de 2021, pode vir a ser um nome que o Goiás volte a procurar, visando aí a próxima temporada. Isso porque o Geovânio tem sim números aceitáveis nessa temporada. No total são 35 jogos, 4 gols marcados e também 4 assistências. No Campeonato Brasileiro disputou 21 partidas, marcou 3 gols e também contribuiu com um passe. Seus gols foram contra o Atlético Mineiro, também em atuações do Campeonato Brasileiro
contra o Cuiabá e contra o Atlético Paranaense. Seu último jogo foi agora, na derrota contra o Fortaleza, no dia 16 de outubro. O jogador atuou aí pela Chapecoense, acho que possivelmente ficou aí suspenso, né? Não participou dos últimos jogos da equipe. Nessa temporada não se contundiu tanto como aconteceu nos últimos anos, né? Pelo Atlético Paranaense, também vestindo a camisa do Flamengo, não conseguiu ter uma sequência muito grande. Agora na Chapecoense fazendo aí uma campanha até razoável, né? Uma temporada, né? Porque a campanha na Chapecoense realmente é horrorosa na Série A. Para a Série B, eu acho que o Giovani seria sim uma boa opção para o Goiás. Agora, para a Série A, o Goiás que tenta fazer, assim como fez esse ano, montar um time com peças importantes, não inchar muito o elenco, acho que não seria não uma boa para o Goiás na primeira divisão, não. Mas se caso dê tudo errado e permanecer na Série B, acho que seria um jogador que ajudaria dentro do elenco esmeraldino. Quero saber sua opinião também, né? O Giovani, jogador que tem passagens aí pelo Santos, Atlético Mineiro, Flamengo, se seria uma boa para o Goiás e também jogando uma Série A. Ou, né, como eu disse, eu preferiria ele se fosse para a Série B desse ano ou se tudo der errado. Tomara que não, né? Na Série B de 2022, acho que poderia ser um jogador interessante. Mais um outro atleta, esses dois agora que já jogaram pelo Goiás Esporte Clube. Todos eles em umas épocas passadas. O primeiro, o Egídio, lateral esquerdo. Irei falar aqui de mais um lateral. O Goiás que não conta com bons laterais, né, pelo lado de campo. Há muitos anos, infelizmente, a diretoria aí vem deixando a desejar nas suas últimas contratações. Inclusive, eu diria assim que o último lateral esquerdo bom ou até mesmo confiável, bom mesmo foi o Egídio, né? Acho que o último lá em 2012, confiável o William Matheus em 2013. Posteriormente a isso, realmente nomes aí muito críticos para a diretoria do Goiás. Esse ano aí com o Hugo também é um jogador esforçado, etc. Mas para a Série A não vejo sendo titular de forma alguma. Acho que seria uma boa opção para o banco de reservas, mas titular o Goiás precisa buscar sim uma nova reposição. Então, um outro que fica no mercado é o Egídio, lateral esquerdo aqui pelo Goiás, que jogou, como eu disse, em 2012. Neste ano lá pelo Fluminense, encerra o seu contrato e pelo visto a equipe carioca não quer renovar o seu vínculo. Ele que não foi procurado pelo Goiás em momento algum nesse ano, mas assim, o Verdão disputando a Série A, o Egídio ficando livre no mercado, acho que seria sim uma boa para o Goiás, visando aí, né, a temporada de 2022, como eu disse, claro, para a Série A. Acho que o Egídio para a Série B não seria contratado não. Acho que nenhuma equipe, né? Ele que antes de chegar pelo Goiás tinha passado pelo Flamengo, também o Paraná, o Juventude, o Figueirense e o Vitória. O último time antes de chegar no Goiás foi o Ceará em 2011. Depois disso, né, foi campeão brasileiro da segundona pelo Goiás, foi contratado para o Cruzeiro, né, assim como o Ricardo Goulart. O Egídio foi contratado para o Cruzeiro, vindo do Verdão lá em 2013, foi campeão brasileiro com a equipe de Belo Horizonte, tanto em 2013 e 2014. Depois disso passou pelo Dnipro da Ucrânia, foi contratado pelo Palmeiras, onde ganhou aí também a Copa do Brasil de 2015, pelo Cruzeiro também em 2017 e 2018, foi bicampeão da Copa do Brasil, um dos jogadores, né, ídolos da história recente do Cruzeiro, pelo Fluminense nesse ano, né, foram 36 jogos, só marcou aí um gol, deu 3 assistências, jogador que teve algumas contusões. O seu último jogo foi só lá no dia 2 de setembro, partida aí contra o Juventude. Na temporada do ano passado, também que foi a sua primeira, né, vestindo a camisa do Fluminense, disputou 39 jogos e deu 11 passes para os seus companheiros. É um nome bem interessante, ele que é muito bom para assistências, para o ataque propriamente dito, mas na marcação realmente deixa um pouco a desejar. O Goiás precisaria aí moldar também o seu esquema tático para isso. É um nome que eu realmente gosto muito, acho que seria uma contratação muito boa para o Goiás em 2022. E para finalizar a nossa lista, tentando aí trazer 7 nomes, tentando adivinhar um ou outro, né? Espero que eu acerte aqui um desses bons nomes para o Goiás em 2022, mais um que jogou aqui no Verdão, sua última campanha pelo Esmeraldino em 2013. Zagueiro Hernando, jogador atualmente defendendo o Vasco na mesma Série B aí, que o Goiás infelizmente não teve uma grande sequência, acabou machucando aí também durante a temporada, mas até aqui já disputou 27 partidas vestindo a camisa da equipe Cruz Maltina. Ele que fica sem contrato já no final agora de 2021, jogador que ainda não tem proposta oficial e pelo jeito também o Vasco não deverá renovar o seu vínculo. Na Série B foram apenas 16 jogos, sendo o seu último como titular contra o Remo, lá no dia 13 de agosto, o último jogo que o Hernando inclusive ficou no banco de reservas, foi na derrota do Vasco para o Sampaio Corrêa, fora de casa, lá no dia 10 de setembro, então, dia 9 de outubro, né, agora já. Então, o jogador que assim não vem sendo um titular, mas é sim um ídolo da história recente do time esmeraldino
Isso porque ele foi revelado aqui no Verdão, né? Teve suas primeiras oportunidades lá em 2009, está no time já estava no Goiás desde 2005, foi muito importante também na campanha de 2010, onde o Goiás chegou na final da Sul-Americana, ele que fez o gol na semifinal contra o Palmeiras lá no Pacaembu. Também em 2012 foi campeão com o time na Série B. 2013, né, o Goiás ficou em sexto lugar no Brasileirão. Foi um dos jogadores junto ao lado aí do Rodrigo, né, uma zaga que era muito forte do Goiás, goleiro Renan, lateral direito com o Vitor, os dois zagueiros, o Rodrigo e também o Hernando na lateral esquerda, o William Matheus. Uma zaga muito boa do Goiás, muito confiável. O Verdão aqui ficou na sexta colocação, chegou na semifinal da Copa do Brasil. O Internacional acabou vendo, né, o destaque aí do Hernando e o trouxe para as próximas temporadas. Ele ficou no Inter até 2017, depois rodou um pouco lá pelo Nordeste, Sport e também o Bahia, que foi seu último time antes de transferir para o Vasco, perdão. Em 2020 ele estava aí no Bahia, jogou 38 jogos, marcou um gol. Eu quero saber a sua opinião, né, a respeito aí do Hernando. Lembrando que o David Duarte vai sair do Goiás, a tendência é que ele acerte aí com o Fluminense ou uma equipe do futebol europeu. Tendência é que vai para a equipe carioca mesmo, então o Goiás precisa repor sua zaga. O Reinaldo eu acho ele excelente, muito bom, confio nele para jogar a Série A. Agora, né, precisa também de um nome aí mais confiável e mais experiente também para fazer uma dupla jogando a primeira divisão, que é outra história. O Hernando mais um, né, tanto Série A quanto Série B. Acho que seria uma baita contratação para o Goiás em 2022. Vamos, né, torcer e apoiar o Verdão, que seja, né, a Série A de volta em 2022. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser assistir mais esse tipo de conteúdo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo também de possíveis nomes de treinadores que o Goiás pode contratar para 2022. Irei também fazer uma lista posteriormente de jogadores que irão permanecer e outros que possivelmente deixarão o Verdão para a próxima temporada. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!